Então, aí em Mateus capítulo 6, versículo 10, esse versículo é parte de uma oração que Jesus ensinou. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então fez essa oração. E a sua intenção não era que essa oração fosse repetida, mas que fosse pensado em cada frase dessas. E eu vou ficar só com esta parte hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é um dos assuntos, dos temas mais falados na Bíblia. Na verdade, o reino de Deus é o propósito de Deus para toda a terra e para toda a humanidade. Diga, o reino de Deus é o propósito de Deus. Porque o reino de Deus é o governo de Deus, é a soberania de Deus, é aquilo que Ele sempre projetou desde antes de criar o homem. Ele queria que o homem vivesse nesta terra absolutamente feliz, sujeito ao seu Criador. E então ele viveria o reino de Deus aqui nesta terra. Ele reproduziria a vontade de Deus, então só existiriam coisas lindas, maravilhosas. Mas o reino de Deus tem muitas facetas, tem muitas fases e etapas que são reveladas na Bíblia. Por exemplo, Deus caminhou na história da humanidade até que na plenitude dos tempos, isso é, no tempo que Deus determinou, no tempo que Deus disse assim: agora é a hora, eu vou trazer à terra o Salvador. E ele trouxe Jesus. Jesus é o próprio Deus que nasceu como homem, tomou a forma de homem. Diz a Bíblia que o verbo se fez carne, habitou entre nós. E então, Jesus que se fez carne, nasceu como corpo de homem, se manifestou como Filho de Deus e veio para nos salvar, amém? Glória a Deus! Fomos salvos porque Deus mesmo nos amou e enviou a Jesus. Jesus veio salvar o homem dos pecados, gente. Existe uma coisa que condena toda a humanidade, é o pecado. E não existe ninguém que possa resolver o problema do pecado. Por isso Deus enviou Jesus. E Jesus resolveu o problema do pecado no meu e no seu lugar. Você entende porque a gente é insistente em dizer que precisa entregar a vida a Jesus? Porque não há outro caminho, não há outra forma de nós nos reconciliarmos com Deus. Jesus é único, porque Ele é Deus que veio a essa terra, morreu no nosso lugar. Sem um Salvador, nós estaríamos fadados a viver eternamente longe de Deus. Diga, pior que isso, né? Seria um grito, dizer, ai, que horror. Por quê? Porque longe de Deus na condenação é muito horrível. Outro dia eu estava estudando a nossa declaração de fé e lá tem todos os textos que falam do inferno. E eu falei, meu Deus, se pega todos os textos juntos e diz, glória a Deus que Deus nos salvou. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus que hoje nós pertencemos a Ele. Mas, Senhor, enche-nos do Teu Espírito para evangelizar este mundo, para que muito mais pessoas possam experimentar o reino de Deus. Além de ser Salvador, Jesus também veio a essa terra para ser Senhor. Senhor, gente, é dono. Senhor é rei. Senhor, rei, dono, é aquele que tem uma vontade perfeita. E quando nós recebemos Jesus, estamos recebendo o rei sobre a nossa vida. O pastor comentou aqui, nós vivemos cantando canções assim, que a vida que agora vivemos, não vivemos mais para nós, mas para quem? Para o rei, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Logo que Jesus nasceu, ele foi chamado rei dos judeus. Mas depois de ressuscitado, ele foi chamado de rei do universo, rei de todas as nações, rei dos reis, soberano dos reis da terra. Você pode imaginar alguém maior do que Jesus? Seu nome foi exaltado. E nós vamos entender um pouquinho essa história de reino de Deus e as fases que a Bíblia apresenta. No Antigo Testamento, os judeus esperavam por um reino físico. Existem muitas profecias que falavam desse tempo. E nós temos certeza que vai acontecer uma hora, esse tempo de grande paz, prosperidade, onde todo o mal será retirado da terra, onde realmente o Senhor vai reinar. Tem muitas promessas sobre isso. Um reino inabalável, onde o mal não pode agir. Nós esperamos por isso, o povo do Antigo Testamento esperava por isso.
E agora eu quero percorrer rapidamente a Bíblia com você e abra lá em Mateus, você já está em Mateus. Volta aí, faz um exercício de Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 1. Eu vou pegar umas partezinhas, não vou ficar lendo todos os versículos. Se você presta mais atenção sem folhear a Bíblia, pode até ficar só ouvindo, mas folhear é muito bom. A Bíblia diz que João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho para Jesus vir a essa terra. Amém? Todo mundo já aprendeu sobre isso? João Batista, aquele profeta que vivia lá no deserto. E qual era a mensagem de João Batista? Olha ali no versículo 1, no versículo 2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, duas coisas que eu quero falar: arrependam-se. Por quê? Porque para receber o reino de Deus precisa haver entendimento de que a vida que nós estamos vivendo longe de Deus é uma vida que nos condena, que nos leva para longe de Deus. Então nós precisamos nos arrepender de uma vida independente de Deus. Então a primeira palavra, primeira pregação, primeira instrução de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, é: arrependam-se. Mas por que vocês devem se arrepender? Porque o reino dos céus está próximo. E então, se nós fôssemos continuar o texto, Jesus veio. E Jesus chegou para João e foi batizado por João. Então Jesus saiu para pregar o evangelho. Vai lá no capítulo 4. Jesus aí já tinha sido batizado, tentado lá no deserto, vencido a Satanás, cheio do poder do Espírito. Olha o versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. O que ele pregou? Vamos lá juntos? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mesma mensagem de João Batista. Primeiro, arrependam-se. Arrependam-se. Eu não vou, o foco da minha mensagem não está no arrependimento hoje, mas como eu sinto da parte de Deus de pregar sobre arrependimento, porque não existe salvação sem arrependimento. Hoje nós estamos recheados, cheios, atolados de crentes que se professam crentes, mas que não têm arrependimento. Como a gente demonstra arrependimento? Vai e não peques mais. Quando nós voltamos na lama do pecado, quando nós ainda vivemos nas mesmas práticas, é porque não houve arrependimento. Precisamos nos arrepender, mas quero ficar na outra parte. Jesus disse: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha quem está falando. O próprio rei está dizendo agora: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Estava tão próximo que estava na frente deles. Porque Jesus é o próprio Deus. Ele veio a essa terra e Ele está trazendo o governo de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Mas então, Jesus, além de curar, libertar, expulsar demônios, além de salvar, Ele fazia muitos sinais. Corre um pouquinho lá para Mateus, capítulo 12. E Jesus fazendo todos esses sinais, os religiosos começaram a ficar muito zangados. Os religiosos, aqueles que falavam das coisas de Deus, aqueles que diziam que esperavam o Messias, ficaram com muita inveja dele. E começaram a dizer: olha, ele faz esses sinais pelo príncipe dos demônios. Ele está operando todos esses prodígios pela mão do próprio diabo. E aí Jesus vai dizer: não é assim. Eu não estou fazendo isso pelo poder do diabo. Olha o versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Capítulo 12, versículo 28. Antes era: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Agora ele diz: se é pelo Espírito de Deus que eu estou operando esses sinais, estou pregando, estou curando, estou libertando, então é sinal que chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus estava lá, porque o rei estava lá com eles. O poder, o governo, a presença de Deus é o próprio reino de Deus. Jesus comparou, aqui no capítulo 13 em diante, o reino de Deus com muitas figuras, ele contou muitas parábolas. E eu vou falar de uma delas, que é o grão de mostarda.
Jesus comparou o reino de Deus semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementinhas, mas que Jesus disse era uma mostarda diferente do que nós conhecemos hoje, que essa semente, quando crescia, se tornava uma grande árvore. E muitos se abrigavam à sombra dela. Então, comparou também o reino de Deus a uma medida de fermento. Quando a gente coloca o fermento na massa, está toda mole, mas de repente o fermento começa a atuar e leveda. Faz efeito em toda a massa. O que Jesus estava querendo dizer, o reino de Deus está próximo. Você está começando a ouvir a palavra do rei. Você está começando a conhecer o rei. Mas então chega um momento que você se rende ao rei. Então o reino de Deus chega até você. E aí o reino, olha o que Jesus fala um pouquinho para frente. As várias facetas, o reino passa a estar dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20. Agora vamos lá para Lucas. Então você precisa entender que existem muitas expressões sobre o reino de Deus e que elas são muito abrangentes. Existem várias fases do reino de Deus. E o reino de Deus chegou quando Jesus chegou nesta terra. O reino de Deus chega para mim e para você quando nós dizemos sim a Ele. Quando nós cremos nele. E antes de crer, o que precisa fazer? Arrependimento. Arrependam-se, creiam. Arrependam-se, creiam. Aquele que só crê sem se arrepender é a mesma fé que os demônios têm. Viu algum demônio no céu? Você pensa que a gente vai encontrar algum capetinha lá no céu? A Bíblia diz que não, tá? Eles estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Tiago fala, você crê que há um só Deus? Que legal! Mas você não faz muita coisa diferente do que os demônios, porque eles também creem e até tremem, mas eles não vão ser salvos. Por quê? Porque a diferença é que a verdadeira fé que opera a salvação é uma fé que se arrepende, é uma fé que obedece, é uma fé que se rende ao rei, é uma fé que recebe o reino. É uma fé que agora a nossa vida não é mais do jeito que nós queremos, mas agora é do jeito que o rei quer, nos submetemos a ele. Mas aqui, capítulo 17, versículo 20, de certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Opa! O reino de Deus não vem de modo visível. O que eles estavam esperando? Os fariseus aqui, como eu falei, esperavam um reino físico, um reino visível. E Jesus está falando, olha, o reino não é visível. Pelo menos nessa ocasião, o reino não é visível, porque o reino parece que chega de mansinho. É como um pouquinho de fermento. Você vê o fermento? Depois você misturou, você não vê mais. Mas você vê a ação do fermento? Vê. A mesma coisa, o grãozinho de mostarda é tão pequenininho, mas depois você passa a ver o que ele se desenvolve, no que ele se torna. Diz assim, olha, o reino de Deus não vem de modo visível. Vocês estão esperando um reino visível agora, e eu estou dizendo que não é visível. O reino não vem, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus está dizendo, olhem para o reino. Olhem para o rei do reino. O reino de Deus está entre vocês. E o reino de Deus quer estar dentro de vocês. Mas daí um pouquinho, se a gente acompanhar o texto, versículo 22 diz, depois disse aos seus discípulos, separado, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele ou aqui está, não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia, quer dizer, vai acontecer um dia, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Quer dizer, ele vem de modo visível. Agora Jesus disse, o reino não vem de maneira visível. Vocês não vão enxergar, vocês não vão dizer assim, o reino está aí, o reino está lá, o reino está lá. Eu vou pedir, onde está o reino para vocês? Quem já recebeu Jesus vai apontar para onde? O reino de Deus está
dentro de mim, né? Quem está aqui nessa noite, talvez ainda não compreendeu a mensagem de salvação, ou talvez não tem certeza da sua salvação, eu vou te dizer, o reino de Deus está próximo para você. O reino de Deus está aqui para você. É só você se entregar a Jesus e o reino de Deus passa a estar dentro de você, mas ele é invisível, a gente não vê. Mas Jesus disse um dia, quando chegar o dia do Filho do Homem, então ele virá como um relâmpago. Vai um pouquinho para frente, capítulo 21. Jesus estará respondendo perguntas a respeito do fim dos tempos. E no finalzinho do capítulo, olha o que ele diz. No versículo 31, Lucas 21, versículo 31. Depois de falar assim, lá no versículo 25 começa a dizer, antes ainda fala de guerras, de nações matando nações, fala um pouco do que está acontecendo nos nossos dias, fala de terremotos, fala de calamidades, fala de forças da natureza saindo de controle, fala do sol, lua e estrelas dando sinais, fala que nações ficarão aflitas e angustiadas com aquilo que está por acontecer, que está acontecendo. E olha o que Jesus diz no final, versículo 31. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Mas não tinha chegado? Já não estava dentro deles? O reino de Deus não estava próximo lá atrás? Depois ele não disse que tinha chegado? E aí ele diz assim, daí no final dos tempos, quando vocês virem começar a acontecer todas essas coisas, o reino dos céus está próximo. Estão vendo como há facetas do reino? O reino começa sendo invisível, o reino começa sendo individual. Jesus lá, o reino de Deus estava manifesto fisicamente entre eles. Hoje nós não temos Jesus aqui fisicamente, mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, cremos no seu sacrifício, o reino vem habitar dentro de nós, mas ainda existe uma expectativa do reino se manifestar. Olha o versículo que nós lemos, e que é da oração que Jesus mandou. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Nós estamos vendo isso acontecer? A vontade de Deus está sendo feita na terra, amados? Nós começamos aqui uma oração, o pastor conduzindo. Não é vontade de Deus tudo o que está acontecendo nesse mundo. Nós não vemos a vontade de Deus prevalecendo ainda. Não estamos vendo. Então Jesus diz, então orem. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então existe algo que o reino já aconteceu, mas existe algo do reino que ainda aponta para o futuro. Existe algo do reino de Deus que já se apresentou em nós, mas existe o reino de Deus crescendo em nós, como uma massa sendo levedada. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você largou muitas coisas, e desde lá, quem cresceu no Evangelho? Quem se tornou mais próximo de Jesus? Quem amou mais? Quem está mais santo, mais perto do Senhor? Tenha coragem de levantar a mão. Se você não está estacionado na sua vida espiritual, você cresceu. Pensa quando você era antes de conhecer o Senhor e como você está agora. A palavra de Deus vai nos transformando. A palavra de Deus vai nos moldando. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, quer dizer, expressão do reino. Nós estamos vivendo cada vez mais o reino. Então o reino chegou, mas o reino ainda virá. O reino já estava no meio deles, mas o reino ainda viria de se manifestar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se você gosta de folhear, aqui Jesus já tinha ressuscitado, gente. Os discípulos já tinham entendido tudo isso que Jesus tinha falado. Quem estava perguntando lá nos fariseus, agora são os discípulos que andaram com Jesus. E olha o que eles perguntam no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Gente, eles já tinham entendido que o reino estava próximo, que o reino estava entre eles, que o reino estava dentro deles, que o reino era invisível, que
que não dava para perceber, mas eles ainda esperavam alguma coisa acontecer. Porque Jesus disse: orem assim, Pai, venha o teu reino, até que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Então eles esperavam ainda. O reino já é, mas o reino ainda acontecerá. Um aspecto do reino de Deus já está presente, mas existe um aspecto do futuro. Jesus já reina? Amém? Reina na sua vida? Amém. Está reinando em muitos lugares? Amém. O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo está reinando? Amém. Se você dentro da sua casa Satanás começar a fazer algumas artimanhas e algumas gracinhas no relacionamento, e você começa a fazer como Jesus fez e ensinou, desarreda-te, Satanás, você não tem nada a ver comigo. Você está implantando o reino. Espera aí, diabo, aqui não, porque aqui está o reino de Deus. Esse território aqui pertence a Jesus, fora daqui. A nossa vida pertence a Jesus, fora da nossa vida, fora da nossa família, na igreja, na cidade, lá no teu lugar de trabalho. À medida que os crentes entendem o que é o reino de Deus estar dentro e vão tomando posse disso e declarando este reino, vai levedando a massa. Amém? Nós somos muitos evangélicos no Brasil, mas muitas vezes a massa ainda não está levedada. Precisa levedar essa massa, porque o reino que é invisível precisa se estender na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade. E assim é acontecendo essa expansão do reino. Mas os discípulos estavam esperando alguma coisa. Eu vou para frente e depois eu vou voltar aqui nesse texto, porque Jesus dá uma resposta legal. Ele diz assim, ó: não é para vocês se preocuparem com isso agora. Tirem esse negócio da cabeça. Eu tenho outro serviço para vocês e eu quero que vocês fiquem tão ocupados nesse outro serviço que nem dê tempo de pensar nisso, tá bom? Eu vou voltar depois. Jesus simplesmente diz, ó: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai determinou pela sua própria vontade. Não pensem nisso agora. Eu vou voltar daqui a pouco para ver o que é que Jesus deixou para a gente ficar tão ocupado agora, tão trabalhando aqui no seu reino, para não se preocupar com isso, para que realmente o reino venha com toda a força. Então, o reino já tinha se manifestado, mas ainda iria acontecer. Por fim, quero que você abra lá no livro do Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. Começando aqui daquela parte que está no meio. Tu és digno de receber o livro. Está falando de uma visão que João teve, de um cordeiro que como que foi morto. É a figura do próprio Jesus, tá? Aqui diz, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Diga, eu reino aqui nessa terra, porque o reino de Deus está dentro de mim. Não vai fazer o reino da sua pessoa, tá? Não posso fazer o reino da Janete aqui. Vai ser, teve alguém que quis fazer o seu reino. Procura aí na Bíblia e me diz, quem que quis fazer o seu reino? Lá no céu ainda. E Deus disse assim, aqui não. Quem foi? Satanás, né? Quis fazer o seu próprio reino e Deus falou assim, aqui não, ó, fora daqui, né? Se nós quisermos fazer o nosso reino, vigorar aqui, fazer todo mundo se submeter a nós, Deus dizia aqui, Deus vai dizer aqui não, né? Aqui é o meu reino, então, fora daqui. Então, a igreja reina, Jesus mesmo comprou para si. Comprou como, gente? Pelo seu sacrifício. E como essa grande multidão, gente de toda tribo, língua, povo e nação, passa a fazer parte da igreja? Porque nós vamos pregar o evangelho. Como o evangelho chegou a nós? Porque outros pregaram e obedeceram ao que
Jesus estava mandando. Um pouquinho abaixo, versículo 12 diz assim: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, porque ele é o rei, ele é digno, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Nós temos essa promessa, e ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Pensa no maior escarnecedor que você conhece. Um dia, esse joelho vai se dobrar diante do Senhor. Vai se dobrar. A Bíblia diz que todo joelho, todo mundo vai ter que reconhecer. Porque Jesus se tornou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O soberano sobre os reis da terra. Ele é o Rei das nações. O reino já veio, mas o reino um dia, ele reinará para sempre. Hoje, em todas as canções que nós cantamos que ele é rei e que ele reinará para sempre. Nós temos que trazer, eu quis trazer essa mensagem para que quando você canta, você entenda o que você está cantando. Que você simplesmente não fale palavras sem entender o que significa Jesus estar reinando. E confrontando a sua vida para ver se você está debaixo desse governo do Senhor. O quanto o reino de Deus é uma realidade na sua vida. Só você pode responder. O quanto o reino de Deus é realidade na sua vida. O quanto você anda pela vontade de Deus e o quanto você anda pela sua vontade. O quanto você vive para satisfazer os prazeres da carne e satisfazer as ambições desse mundo, e o quanto que você vive para obedecer a Deus. O quanto que você está consciente desse reino. Aqui, versículo 13, um pouquinho abaixo, diz assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Agora vai lá para o capítulo 11, versículo 15. E possivelmente este texto, este momento aqui, seja o momento que Jesus falou lá atrás, que ele viria com grande poder e glória. Que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e reflete até o Ocidente, e todo olho o verá, e ele virá com uma glória inimaginável. Ninguém nunca poderia imaginar a glória com que Jesus vai voltar, cheio de glória e de majestade, diz a Bíblia. E esse texto possivelmente está expressando este mesmo momento, não como momento, porque uma das coisas que nós temos que entender quando lemos a Bíblia e os escritos proféticos é que não dá para fazer um joguinho de encaixar todas as peças, porque se trata do futuro e se trata de Deus. Deus tem uma mente muito maior do que a nossa. Então, quando a gente tenta encaixar todas as pecinhas, a gente fica inventando coisas que a Bíblia não está dizendo. Então nós temos que entender a mensagem que o Espírito Santo traz. E aqui diz assim, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Hoje, gente, quem são as maiores potências do mundo? Nós estamos ouvindo na televisão. Agora estão reunidos, né? Lá em Paris não ia acontecer a reunião dos principais do mundo? Tá lá Barack Obama, tá lá o presidente da Rússia, né? Que estão lá com problema lá com a Síria. Um ajuda o Bashar al-Assad, outro ajuda os rebeldes, enquanto isso o Estado Islâmico avança. E eles estão tentando chegar no acordo. Enfim, reinos deste mundo. O pastor falou aqui no início que impérios tremendos e que ninguém nunca imaginou que iam cair, caíram. Já não existem mais. E nós temos palavras da parte de Deus na Bíblia de que os reinos deste mundo passarão. Mas aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores governará para sempre. Então aqui diz: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas ele não tinha começado a reinar lá atrás, quando ele veio? E ele não começa a reinar na nossa vida quando nós nos entregamos a ele? E ele não está reinando por meio da igreja nessa terra? Mas então, o dia que ele vier em grande poder e glória,
ele vai começar a reinar. E ele será rei para sempre. As profecias revelam um final vitorioso e feliz do Cordeiro que venceu, daquele que morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós precisamos entender estas coisas para saber de que lado nós estamos. Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui, ou nós estamos perdidos com a visão deste mundo e do mal, dizendo as coisas vão de mal a pior. Estão indo mesmo, mas nós temos uma esperança feliz, amém? E nós temos que fazer algo, e eu vou falar depois, enquanto essa esperança feliz acontece. Olha o versículo 18: as nações se iraram, elas fazem e acontecem, mas chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Ninguém poderá ficar impune diante da sua presença. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor.